Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, existe um campo invisível ao seu redor. Amanhã não começa quando o relógio desperta. Amanhã começa quando o mundo espiritual percebe que você abriu os olhos. É nesse primeiro fôlego do dia que batalhas são iniciadas, decisões são disputadas e destinos tentam ser influenciados. Muitos acordam, mas não despertam. Você despertou. E isso muda tudo. Hoje, você não se levanta em modo automático. Hoje, você se levanta em autoridade. Hoje, você comanda. Há dias em que o corpo acorda cansado, mesmo após horas de descanso. Há manhãs em que a mente já desperta pesada, como se algo tivesse drenado forças antes mesmo do dia começar. Isso não é apenas físico. Existe um ataque sutil que acontece no limiar entre o sono e a vigília. É ali que o inimigo tenta semear confusão, medo, ansiedade e desânimo. Mas é também ali que Deus libera estratégias, palavras e direção. A diferença está em quem você escuta primeiro. A palavra declara em Salmos 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Existe um princípio espiritual aqui. A primeira voz que você libera pela manhã estabelece o tom do dia. Se você começa reagindo ao cansaço, o dia te comanda. Se você começa declarando a palavra, você comanda o dia. Hoje, você escolhe declarar. Assim como um sentinela que guarda a cidade ao amanhecer, sua boca foi criada para proteger o seu dia. Jó 22:28 afirma: Determinarás tu alguma coisa e ser-te-á firme. Determinar é mais do que pedir. É alinhar-se com a autoridade que Deus já liberou. Quando você determina segundo a vontade do Pai, o céu concorda e a terra se ajusta. Hoje você não implora. Hoje você declara. Talvez você tenha acordado sentindo um peso inexplicável. Talvez pensamentos tenham tentado invadir sua mente logo cedo. Pensamentos de preocupação, lembranças dolorosas, cenários que ainda nem aconteceram. Mas ouça com atenção, pensamentos não governam quem você é. A palavra governa. E a palavra diz, em Lamentações 3:22-23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que nenhum erro de ontem tem permissão para governar o hoje. Imagine o amanhecer como um portal onde decisões invisíveis são tomadas. O inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te apressar, te distrair, te lançar direto no celular, nas notícias, nas mensagens, no ruído. Mas hoje você faz diferente. Hoje você para, respira, alinha, declara, porque quem governa amanhã, governa o dia. Isaías 54 diz que o Senhor desperta o ouvido todas as manhãs para ouvir como discípulo. Isso significa que existe uma instrução específica para você hoje. Mas instrução exige silêncio interior e posicionamento espiritual. Antes de falar com o mundo, você fala com Deus. Antes de reagir, você se alinha. Antes de caminhar, você declara. Agora, mesmo aí onde você está, talvez ainda deitado, talvez sentado, comece a sentir o ambiente mudar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a autoridade foi ativada. O Salmo 121 declara que o Senhor é quem te guarda, que Ele não dorme. Enquanto você dormia, Ele já estava trabalhando. Enquanto você descansava, Ele já estava preparando o caminho. Hoje, nenhum ataque surpresa prospera. Hoje, nenhuma palavra contrária cria raiz. Hoje, nenhuma seta lançada ao amanhecer encontra endereço. Salmo 91:7 afirma que 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido. Essa não é uma promessa genérica, é uma cobertura ativa para quem se posiciona. Perceba, não é sobre gritar, é sobre autoridade. Não é sobre emoção, é sobre alinhamento. Quando você declara a verdade de Deus logo ao acordar, você estabelece limites espirituais. Você diz ao medo que ele não governa.
Você diz à ansiedade que ela não manda. Você diz ao dia como ele vai se comportar. Hoje, você acorda com propósito. Hoje, você rejeita todo o peso que não veio de Deus. Hoje, você comanda sua mente, suas emoções e seus passos. O céu está atento à sua voz. O inferno respeita quem sabe quem é. E você sabe. Fique por um instante nesse lugar. Sinta a paz se estabelecendo. Sinta a clareza chegando. O dia ainda nem começou completamente, mas você já venceu a primeira batalha. E isso muda o restante da história. Exemplos bíblicos. Quem comandou a manhã, venceu o dia. Desde os tempos antigos, Deus revelou um padrão espiritual claro. Os que se posicionam cedo vencem primeiro no invisível e depois no visível. A Bíblia não romantiza a manhã. Ela revela a manhã como campo de guerra, lugar de encontro, altar de decisão. Quem entende isso não começa o dia correndo, começa alinhando. Veja Josué. Antes de conduzir o povo à terra prometida, ele precisou estabelecer uma decisão clara logo no início. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração não foi feita após a vitória, foi feita antes. Josué não esperou as circunstâncias se organizarem. Ele organizou o espírito primeiro. Quando a autoridade é declarada cedo, o caminho se ajusta depois. Davi também entendia esse princípio. Ele não era apenas um guerreiro no campo de batalha. Era um sentinela espiritual ao amanhecer. No Salmo 57, escrito em meio à perseguição, Davi declara: "Desperta minha alma, despertarei a alva." Preste atenção. Ele não espera o dia acordá-lo. Ele acorda o dia. Ele não reage ao amanhecer. Ele comanda o amanhecer. Quem desperta a alva não vive refém do relógio nem do medo. Elias, um homem sujeito às mesmas emoções que nós, viveu altos e baixos intensos. Após um grande mover de Deus no Monte Carmelo, ele acorda cansado, ameaçado, emocionalmente drenado. Mas o que Deus faz? O encontra logo cedo. Alimenta, restaura, direciona. Elias aprende que até o cansaço precisa ser tratado à luz da presença de Deus pela manhã. Porque quando a força acaba, a fonte não acabou. Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu o exemplo mais poderoso. Marcos 1:35 diz: "De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu para um lugar deserto e ali orava." Se alguém poderia pular esse momento, seria ele. Mas não pulou. Porque a autoridade pública nasce de intimidade privada. Milagres durante o dia são resultado de alinhamento pela manhã. Jesus sabia que o dia traria multidões, demandas, confrontos espirituais. Então ele decidia primeiro com o Pai. Ele não deixava o caos do mundo definir sua agenda. Ele permitia que o céu definisse o ritmo. E é por isso que ele andava em autoridade, não em pressa. Jeremias recebeu seu chamado não em um momento de conforto, mas em um despertar espiritual profundo. Deus diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Jeremias 1. Essa revelação não é apenas sobre identidade, é sobre origem. Quando você acorda lembrando de onde vem, você não se perde no caminho. O dia pode tentar te rotular, mas Deus já te nomeou. Todos eles tinham algo em comum. Não negociavam o início. Eles entendiam que quem domina o primeiro momento não será dominado pelo restante. O inimigo tenta agir cedo porque sabe disso, mas Deus também se revela cedo porque Ele é o Senhor do tempo. Romanos 8:37 declara que somos mais que vencedores. Mas perceba, não diz no final do dia. A vitória começa no posicionamento. Começa quando você decide não acordar como vítima, mas como filho. Não como alguém confuso, mas como alguém enviado. Hoje, você não acorda sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas que já trilhou esse caminho. Existe um padrão espiritual sendo ativado novamente. Assim como Josué decidiu, Davi declarou:
Elias se levantou e Jesus se retirou para orar. Você também se posiciona. O mesmo Deus que respondeu a eles está atento à sua voz agora. O mesmo Espírito que os fortaleceu está operando em você. A mesma autoridade que os sustentou foi liberada sobre sua vida. Hoje, você não improvisa sua fé. Você caminha em um legado. Você desperta com consciência. Você começa o dia já vitorioso, porque aprendeu com quem veio antes. Aplicações práticas, mais visão profética. Sobre o seu dia. Agora que você entende o princípio, é hora de viver esse princípio. Porque revelação que não é aplicada se transforma apenas em informação. Mas quando a palavra encontra prática, ela gera transformação real. O que você faz nos primeiros minutos do dia define o clima espiritual das próximas horas. Hoje, você não apenas ouviu. Hoje, você aplica. Quando você acordar, antes de checar mensagens, antes de ouvir notícias, antes de permitir que qualquer voz externa fale, você fala primeiro. A sua voz, alinhada com a palavra, não é fraca. Ela carrega autoridade espiritual. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é poesia, é governo espiritual. Hoje, você governa com palavras. Comece declarando alinhamento. Diga, mesmo que em voz baixa, meu espírito, minha alma e meu corpo estão alinhados com o céu. Isso não é sugestão motivacional, é comando espiritual. Quando você declara alinhamento, você fecha portas para a confusão, para a instabilidade emocional e para a dispersão mental. Você chama ordem onde havia ruído. Depois, declare direção. Muitas pessoas vivem cansadas não porque trabalham demais, mas porque caminham sem clareza. Hoje, você declara: eu sei o que devo fazer, eu sei onde devo ir. O Espírito do Senhor me guia. Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Isso significa que o seu dia já foi visto por Ele. Você não anda no escuro, agora declare proteção ativa. Salmo 121 não diz apenas que Deus guarda, diz que Ele guarda a sua saída e a sua entrada. Isso significa que cada deslocamento, cada conversa, cada decisão está sob vigilância divina. Hoje, acidentes são evitados, conflitos são neutralizados, armadilhas são reveladas antes mesmo de se formarem. Existe uma visão profética liberada para este dia. O que ontem parecia pesado, hoje se torna leve. Não porque o problema desapareceu, mas porque você não o carrega mais sozinho. Zacarias 4:6 declara: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Hoje, você não se esforça além do necessário. Você flui na graça. Seja intencional. Reserve alguns minutos para respirar e ouvir. Deus ainda fala. Ele ainda direciona. Às vezes, não com uma voz audível, mas com uma convicção clara, uma paz firme, um pensamento alinhado. Não despreze isso. Essa é a bússola espiritual do seu dia. Hoje, portas certas se abrem sem desgaste. Conversas difíceis são conduzidas com sabedoria. Decisões importantes são tomadas com discernimento. Você não reage no impulso, você responde com maturidade espiritual. Efésios 3:20 diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso inclui o hoje, inclui o agora. Existe também uma liberação de coragem. Medos antigos tentaram sobreviver em você, mas hoje eles perdem espaço. Não porque você é forte, mas porque você está posicionado. Romanos 8:15 diz que você não recebeu espírito de escravidão, mas de adoção. Filhos não vivem acuados, filhos caminham confiantes. Profeticamente, este dia não será comum. Não porque tudo será perfeito, mas porque você estará consciente. Consciente da presença, consciente da autoridade, consciente do propósito. Isso muda tudo. Quando você anda consciente, o inimigo perde vantagem. Hoje, você encerra ciclos de atraso. Hoje, você rompe padrões de dispersão. Hoje, você estabelece um novo ritmo espiritual.
um ritmo de paz, clareza e firmeza. Você não corre atrás do dia. O dia se organiza ao seu redor. Permaneça nesse lugar por um instante. Sinta o senso de direção se ajustando. Sinta a confiança se firmando. O céu já liberou o que você precisa. Agora você apenas caminha. Agora, permita-me falar diretamente com você. Não como quem ensina, mas como quem caminha ao seu lado. Enquanto você ouve esta oração, algo dentro de você reconhece a verdade. Não é emoção passageira, é ressonância espiritual. Porque quando a verdade toca o espírito, ela não faz barulho, ela faz sentido. Deixe-me te perguntar, com sinceridade e cuidado: como você costuma começar os seus dias? No impulso? Na pressa? No automático? Ou no alinhamento? Muitas pessoas amam a Deus, mas acordam todos os dias sem se posicionar. E quem não se posiciona cedo passa o dia inteiro apenas reagindo a mensagens, reagindo a problemas, reagindo a pressões, reagindo a sentimentos que nem sabem de onde vieram. Mas hoje você está fazendo algo diferente. Hoje você parou. Hoje você ouviu. Hoje você decidiu. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado que amanhã também precisa de discipulado, que o primeiro pensamento precisa de direção, que o primeiro sentimento precisa de governo, que o primeiro minuto precisa de propósito. Mas agora você sabe, e quando você sabe, você se torna responsável pelo que faz com isso. Deixe seu coração responder, mesmo que em silêncio. Eu quero dias diferentes? Eu quero viver menos cansado espiritualmente? Eu quero parar de sentir que estou sempre atrasado na vida? Se a resposta for sim, então entenda. Não é sobre fazer mais, é sobre começar melhor. Existe algo poderoso quando pessoas se conectam diariamente com esse tipo de conteúdo. Não porque o canal salva, mas porque a constância cria ambiente espiritual. E ambientes transformam mentalidades, mentalidades transformam decisões, decisões transformam destinos. Se esta oração está te ajudando, se ela está organizando algo dentro de você, considere caminhar junto todos os dias, não por obrigação, mas por fome espiritual, por sede de clareza, por desejo de crescer. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar seguro para alinhar a alma logo cedo. E agora mais uma pergunta, talvez a mais importante. O que você precisa entregar hoje que tem pesado demais? Não responda rápido. Sinta. Pode ser um medo. Pode ser uma expectativa frustrada. Pode ser um cansaço que você não consegue explicar. Pode ser um pecado oculto. Pode ser apenas o peso de tentar ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar isso sozinho. Você nunca precisou. Enquanto você entrega, algo se move. Porque Deus não ignora um coração sincero. Ele não despreza quem se aproxima com verdade. E quando você reconhece sua dependência, a graça encontra espaço para agir. Respire fundo. Esse momento não é comum. Ele está preparando você para algo maior que o agora. Pai amado, neste exato momento, eu me coloco diante de Ti com reverência e confiança. O dia acabou de nascer, mas o céu já estava em movimento antes mesmo dos nossos olhos se abrirem. Tu és o Deus que não dorme, não se distrai, não se atrasa. Tu és o Senhor do tempo. E hoje nós entregamos este dia completamente em Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda carga espiritual que não veio de Ti cai por terra agora. Todo o peso invisível, toda opressão silenciosa, toda ansiedade que tentou se instalar logo ao amanhecer é quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Onde havia confusão, vem a clareza. Onde havia medo, vem a paz. Onde havia cansaço profundo, vem a renovação sobrenatural. Eu declaro alinhamento completo. Espírito, alma e corpo submetidos ao governo do céu. Que a mente seja guardada pela paz que excede todo entendimento. Que o coração seja firmado na verdade.
que os pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Hoje, nenhuma fortaleza mental permanece. Segundo 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós ativamos essa verdade agora. Pai, eu libero cura sobre quem ora comigo. Cura emocional para feridas antigas. Cura interior para traumas que ainda ecoam. Cura física para corpos cansados, sistemas sobrecarregados, dores recorrentes. Tu és o Deus que restaura desde a raiz. Nada é superficial diante de ti. Tu vais fundo e por isso a cura é completa. Eu declaro que este dia está debaixo de proteção divina. Conforme o Salmo 121, o Senhor guarda a saída e a entrada. Nenhum acidente, nenhuma notícia destrutiva, nenhuma palavra maligna prospera. Portas certas se abrem, portas erradas se fecham com misericórdia. Pessoas certas se aproximam. Armadilhas são reveladas antes mesmo de se formarem. Em nome de Jesus, eu quebro toda palavra de derrota que foi lançada sobre esta vida. Toda maldição hereditária, todo ciclo repetitivo de atraso, toda a sensação de estar sempre começando de novo sem avançar, seja cancelada agora. Jó 22:28 se cumpre. Aquilo que foi determinado se estabelece. Este é um dia de avanço, um dia de clareza, um dia de favor. Pai, fortalece a fé de quem ora agora. Que haja coragem para dizer não ao que afasta e sim ao que aproxima de ti. Que haja sensibilidade para ouvir tua voz e ousadia para obedecer. Que este dia não seja apenas vivido, mas redimido. Que cada detalhe revele tua presença. Nós declaramos que somos mais que vencedores, conforme Romanos 8:37. Não por mérito próprio, mas por causa do amor que nos alcançou. Nada poderá nos separar desse amor. Nem o que passou, nem o que virá, nem o que ainda tenta nos assustar. E assim, entregamos este dia a Ti, com confiança, com autoridade, com gratidão. Hoje, nós comandamos amanhã. Hoje, nós declaramos a vitória. Hoje, vivemos debaixo do céu aberto. Em nome de Jesus. Amém.